¿Qué tal? Yo soy Miriam, vivo en Toronto, Canadá, soy de Argentina y también estoy en la TV de Relacionamiento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa está muito top, porque nós temos aí uma pessoa espetacular que vai falar de uma entidade também maravilhosa, tá? Os agradecimentos ao nosso amigo em comum, Mário Hirata, que nos apresentou. Izumo Honda, prazer. Prazer, Fábio. Né? Enorme aqui, de tê-lo aqui, tá? Conta um pouquinho sobre você, onde você nasceu, até o momento que você entra na entidade e começa a colaborar bastante. Kendi, eu nasci em Araçatuba, né, no interior de São Paulo. Vim muito cedo aqui para São Paulo para estudar, me formei em engenharia eletrônica. Trabalhei em algumas empresas nacionais, multinacionais e ultimamente depois eu me formei em direito. Então hoje eu sou engenheiro eletrônico e advogado. Mas a minha participação dentro desses trabalhos das entidades assistenciais, eu confesso que no início eu não conhecia, não. Né? Mas depois aqui, com a questão das amizades, de andar um pouquinho dentro da comunidade, comecei a conhecer as entidades assistenciais. Né? Que são muitas, né? Não é só a nossa, que é o Icoi no Sono. E aí eu comecei a conhecer o trabalho das pessoas que faziam. E aí entramos para fazer com um grupo de amigos, e isso já há mais de 20 anos atrás. Que bacana! E tudo voluntariado? Tudo voluntariado. Que bacana! É isso que é. Na verdade, quando se fala voluntariado, não se ganha. Não se ganha. Você doa o tempo, né? Mas ganha muito. Eu estou aqui hoje, por quê? Pelo Mário Hirata e pelo trabalho da entidade. Exatamente, é verdade. Conta um pouquinho sobre a Icoi no Sono. Então, a Icoi no Sono tem uma história muito bonita, né, em termos da construção da entidade. Né. Ela, basicamente, né, o Icoi no Sono, antes, ele era uma comissão católica japonesa, em que nós tínhamos uma grande fundadora, que é a dona Margarida Watanabe. Ela veio aqui para o Brasil, na verdade, para pagar umas dívidas do pai no Japão, né. Trabalhou como empregada doméstica. E aí começa toda a saga dessa história, que é fantástica. Então, a dona Margarida trabalhou como empregada doméstica de um médico, Celestino Borro, é um dos fundadores, acho que se eu não me engano. Que tem a avenida em nome dele. Sim, ele foi um médico muito famoso e ela trabalhou como empregada doméstica do Dr. Celestino Borro. E a dona Margarida já tinha, talvez, essa questão um pouquinho de ajudar as pessoas. Né? E as pessoas do interior, isso em 1940, 42, elas vinham procurar a dona Margarida em São Paulo. Né? E era basicamente problema de saúde. O doutor Celestino fazia as consultas e falava, olha, vão na farmácia e compre os medicamentos. Compre não, né? Pegue os medicamentos. Aí um dia a dona Margarida falou, mas quem é que está pagando esses medicamentos? Quem pagava era o doutor Celestino. Os japoneses achavam que era de graça, né? Mas não, quem pagava era o doutor Celestino. Entendi. Talvez isso tenha um pouquinho já começou a puxa vida, como é que um médico francês ele se preocupa com a comunidade japonesa? E aí acho que dona Margarida também começou a ajudar muito mais, né, dessa daqui. E aí depois, isso em 1942 foi a Comissão Católica, e na época da guerra ela foi levar mantimentos para os japoneses que estavam presos e tal, né? E depois, em 1958, é que se organizou o Jardim de Repouso São Francisco, Icoi no Sono, que é exatamente hoje a entidade que nós conhecemos, aí especializada para cuidar de idosos. Interessante. Tá? Na verdade, assim, quando se fala da dona Margarida, ela é a única mulher dentre os quatro, né, na verdade, que são Shibata Miyakoshi, Keiji Shihara e Masaru Takahashi. Né? Então, como ela era a única mulher, e ela é realmente mais carismática. Eu lamento, eu não conheci ela pessoalmente. Tá? Mas quem a conheceu, diz que ela era uma figura fantástica. Né? Tá? Então, são 4 os fundadores da entidade.
Interessante. E você estava conversando lá do Dom José Gaspar lá. Então, o problema é que quando, aliás, a origem disso tudo, é que quando a dona Margarida ia levar os mantimentos, que na verdade os prisioneiros japoneses, a grande dificuldade deles sempre é comida, né? Sim, exatamente. Comer uma comida mais japonesa, né? Especialmente naquela época, né? Exatamente. E aí os carcereiros não deixavam ela entrar, né? E aí ela teve que falar que ela era da Liga das Senhoras Católicas, aí deixaram ela entrar. Sim. E depois ela foi pedir desculpa para a Liga das Senhoras Católicas por ter, teoricamente, mentido, né? E quem encampou tudo isso, a construção, a missão da Dona Margarida foi o arcebispo Dom José Gaspar. E é por isso que a entidade tem esse nome. Interessante. E aí tem uma coisa que um dos fundadores, que é o Shibata Miyakoshi, ele era um diplomata. Tá? E na época, a imigração japonesa que vinha não era uma imigração livre, né? Era uma imigração que você tinha que ser registrado e vir aqui para o Brasil. E o Shibata Miyakoshi, ele era um diplomata, foi um dos responsáveis por trazer, e é dele uma frase que estampa em todos os nossos documentos, se não fosse Dom José Gaspar, a entidade não existiria. Por isso é que o nome é Dom José Gaspar. E um outro fato muito importante, tanto é que hoje lá no Icoi nós temos até um pavilhão chamado Shibata Miyakoshi. Então, o Shibata Miyakoshi, ele era diplomata. Na época que estourou a Segunda Guerra Mundial, o fato do Japão ter sido comprado no Brasil, o governo japonês falou, olha, a coisa vai ficar muito ruim no Brasil para os japoneses. Então, senhores diplomatas, autoridades, né, venham embora. Shibata Miyakoshi foi o único diplomata que falou, sem os japoneses que eu trouxe, eu não volto. Os japoneses estavam trabalhando na roça. Né? O governo japonês falou, bom, não vai ser possível, só vai vir os diplomatas. Então, Shibata Miyakoshi ficou. Só que quando Shibata Miyakoshi ficou, por ser diplomata, por representar o governo japonês, ele se torna inimigo do Brasil. Então, aí ele teve que se esconder, teve uma vida difícil depois, mas e em memória disso é que nós temos lá o nosso pavilhão chamado Shibata Miyakoshi. Muito interessante e bacana, e essa história tem que ser preservada, tem que ser contada assim. Então, aliás, até faço um convite. Lá no Icoi no Sono, nós temos um museu que tem toda essa história, que tem todos os objetos da Dona Margarida, que tem todas as homenagens que ela recebeu, fotos, temos tudo lá. É um museu chamado Museu Icoi no Sono. Legal. E quando que você começou efetivamente lá? Faz uns 20 anos, é isso? Já fazem... Eu estou junto do Icoi. Na verdade, não é só o Icoi, né? A gente fez um grupo, olhando um pouquinho o trabalho de todas as outras pessoas que se voluntariavam assim, nas ações. Nós também tivemos um grupo de pessoas, né? Que falaram, olha, vamos ajudar a vender... pastel, vamos ajudar a vender coxinha, vamos ajudar a vender bebida, e começamos assim, né? E aí aquilo foi progredindo, né? Foi subindo, foi aumentando o número de pessoas, foram aumentando a questão dos trabalhos, né, voluntários, e naquele instante, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, a entidade que tinha menos voluntários, nós ajudamos todas as entidades, que seja Kibonoye, Kodomo no Sono, na época Yasuragi Home, alguns orfanatos. Nós entendíamos que o que mais faltava voluntariado era o Icoi no Sono. E por quê, gente? Porque o Icoi no Sono cuida de idosos. O Icoi no Sono cuida de pais. E isso é uma grande dificuldade. É uma dura realidade, mas é uma grande dificuldade. Os filhos, os pais cuidam. Os filhos, os pais fazem miséria, se sacrificam para cuidar dos filhos. Na verdade... Mas a recíproca vem sendo não é verdade. Existe aquele ditado em que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos cuidam de uma mãe. É uma dura realidade, mas é a verdade. Mas assim, o que nos tranquiliza é que dentro do Icoi no Sono,
essa realidade tem sido bastante alterada. Hoje, os filhos, a gente tem até um grupo de familiares dentro do ICOI, que se mobilizam, né? Porque a gente começou a mostrar para eles, poxa vida, por que eu, o meu amigo, você, por que nós temos que nos voluntariar, nós temos que nos dedicar, se nós não temos ninguém no ICOI no Socorro? Então, na verdade, o maior interessado seria aqueles que têm os seus familiares. Verdade. Tá? Mas aí é uma questão para mim de conscientização. E essa conscientização veio agora. Então nós temos uma grande ajuda dos familiares. Nossa, que bom. Quer dizer, foi um trabalho de construção mesmo, né? De sim, conscientização. Sim. É lógico que tem uma outra etapa, que é o que a gente vem perseguindo, é assim, olha, procurem, quando o seu familiar não estiver mais no ICOI, procurem continuar ajudando, para que ele tenha a mesma chance que você teve quando você entrou. Tá? E se fizermos isso, realmente aí a roda vai girando, né? Quer dizer, aí você vai tendo sempre muito mais gente. Não, fabuloso, viu? E me conta dos bazares aí. Como que é? Os bazares, né? E como é que começou? Os bazares, nós estamos já no nosso ano esse ano que vem agora, lógico, né? Vai ser o 47º bazar. Então são 46 anos de bazar, e que a gente intitula como Chimboco Bazar. Chimboco Bazar significa Bazar da Confraternização, que na verdade teve início para juntar as pessoas iam, cada um levava um prato de comida, iam visitar os idosos, todo mundo praticamente assim, uma confraternização de visita, né? Aí começaram, logicamente, eu tenho lá um artesanato, eu tenho não sei o quê, e aí começou a se fazer um bazar pequeno. E depois, logicamente, esse bazar, a receita desse bazar começou a ficar importante para a entidade. Então, hoje, sim, o bazar é a nossa maior fonte de receita, né? Ele acontece sempre no terceiro final de semana de agosto, é a nossa maior fonte de receita, mas também é a maior fonte de divulgação da entidade, né? Então, são lá as 12, 13 mil pessoas que vão na entidade, aí conhecem a entidade, conhecem o trabalho da entidade. E então, assim, ele se tornou, sim, realmente a melhor fonte de renda de uma despesa, né? Que a nossa despesa mensal é de 400 mil reais. Nós temos 100 funcionários. 100 funcionários, praticamente são 24 horas de atendimento. E desses 400 mil, nós conseguimos arrecadar mensalmente, por associados, contribuição de familiares, 200 mil. Entendi. Então, nosso déficit negativo é 200 mil por mês. Entendi. É um esforço muito grande, né? Muito. Tá. A data, é para comemorar, a terceira semana de agosto, é para comemorar o aniversário da entidade, alguma coisa? Não, é a data do bazar. Já é fixada pelo terceiro final de semana, sábado e domingo de cada ano, terceiro final de semana de agosto, é quando é realizado o nosso bazar. Interessante. Tá. Okay. A data de aniversário da entidade foi? É 24 de maio. Ok. Isso do ICOI Nacional, né? Isso. Agora, já da Comissão Católica, que deu a origem, quer dizer, na verdade, então, essa é a confusão. A assistência social Dom José Gaspar é antes, né? Perfeito. A Dom José Gaspar é a mantenedora do ICOI Nacional, do Jardim de Repouso, que é 24 de maio. E que nós estamos em Guarulhos, né? E temos uma área lá de 10 alqueires, bastante grande. Bacana. Muito grande. Em Guarulhos, que localidade fica? Fica no bairro dos Pimentas. Ok. Já perto ali, São Miguel ali, é isso mais ou menos? É um pouquinho mais distante lá, né? Um pouquinho mais para frente. Né? Que tem passa até a Trabalhadores. Isso. É bem, nós estamos um pouco ao lado da Ayrton Senna. Né? Ok, da Ayrton Senna, é verdade, está certo. Mas é bacana. E faz muito bem, né, também, né, você, esse voluntariado que você vê que ele gera resultados, faz muito bem, né, para a alma, para o espírito. Eu acredito que sim, assim, por exemplo, no nosso bazar nós temos 1.200 voluntários, né? Aqui em Bonoê tem até muito mais, quase 1.500 voluntários, Codomô deve ter 1.200 voluntários. Então, assim, se você começar a olhar, mas assim, você olha na disposição das pessoas, né? no brilho do olhar das pessoas, né?
de querer fazer a diferença na vida de algumas pessoas, ajudar as pessoas, né? Eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bom. Aliás, eu acho que é isso que faz manter, Kendi, um pouco todas essas entidades, né? E aí eu acho assim que a gente vai estar num momento de transição, né? Porque é a mesma coisa no ICOI. Nós temos hoje uma boa parcela de I6, de pessoas que vieram como imigrantes, né? Mas logicamente daqui 10 anos não vamos ter mais nenhuma dessas pessoas. Aí vai ser uma outra geração. Exatamente, entendi. E a outra coisa muito importante que eu acho que é essa questão de continuar esse legado das pessoas. Exato. Da Dona Margarida, Shibata Miyakoshi, Masaru Takahashi, Keiji Shihara, quer dizer, como continuar esse trabalho? Né? Pra você ter uma ideia, isso é até uma coisa que eu gostaria de falar, no último dia 24 de outubro, nós perdemos uma ex-presidente, atual diretora, ela chamava Sonoko Yoshiyasu. Ela entrou 2 meses antes do Ikoi no Sono abrir. O Ikoi no Sono abriu em maio, ela entrou em abril. E ela ficou 65 anos na entidade. Puxa vida, que bacana, né? E aí parece que foi o... Não. Parece que foi um chamado dela, uma missão, né? Você sabe que, quando você fala que foi um chamado, uma coisa interessantíssima. O nome dela era Sonoko. Puxa vida. Sonoko. Olha. E a entidade chama Ikoi no Sonoko. Ela nasceu para ser do Ikoi. Ela não casou, não teve filhos, ela casou com a entidade. Entendi. Então, assim, essa história é muito rica da entidade, é muito bonita da entidade. Dona Margarida, empregada doméstica, Shibata Miyakoshi, diplomata, que teve que ficar no Brasil, Sonoko Yoshiyasu, e aí uma centena de outros voluntários aí que, assim, a gente tem histórias muito bonitas das pessoas que se doam. Olha, foi assim realmente maravilhoso. Eu quero te falar que a TV Relacionamento está de braços abertos para fazer qualquer divulgação da entidade, tá? Eu quero que você volte mais ou menos sempre em julho para divulgar os eventos que teremos aí no mês de agosto, né? E o que você quiser vir falar sobre a entidade, tá? A gente tem, acho que você tem, assim, vocês têm uma função, uma missão muito importante. No nosso caso, por exemplo, que a gente pega como os idosos, nós cuidamos de idosos. Mas a gente está com outro olhar agora do envelhecimento da comunidade. Então nós temos essa expertise, os nossos funcionários são 60 anos lá, cuidando só de idosos. E eles também vão virar idosos. Não, eles vão, mas a sociedade está ficando. É verdade. Então nós temos muito questionamento. Eu não quero ir para o ICOI, mas como eu vou me preparar para a velhice? O que eu faço com meus pais que estão? Como que eu alimento eles? Como eu levanto eles da cama? Então, a gente está partindo para uma outra coisa, que é contribuir para a sociedade com o conhecimento que a gente tem, sair um pouco daqueles idosos, que aquilo para nós é eu diria que é um beabá que os funcionários, os colaboradores sabem fazer muito bem, mas resolver um problema da sociedade, que é a questão do envelhecimento da população. Nossa, você falou uma coisa muito séria. Então, é seríssimo isso. E até um questionamento que eu tenho é assim, hoje nós temos muitos idosos morando sozinhos em apartamentos, estudantes aí e tal, lugares perigosos aí também, só que assim, você faz uma pergunta para ele, por que você não vai para uma cidade do interior, você tem uma qualidade de vida mais alta? Porque se eu precisar de um hospital, aqui em São Paulo tem, mas é assim, se tiver assim, interior próximo, talvez a pessoa não queira ir longe. O hospital que ela ser confiável e a prefeitura, fizesse condições para que essas pessoas fossem acolhidas lá, eu acho que seria uma coisa bacana também. Porque aqui não adianta ele estar perto do hospital, mas o trânsito e tudo mais, e a qualidade de vida que ele leva, às vezes Sim. Então, esse é um problema que a
gente queria discutir, a gente queria colocar o conhecimento do Ikoina Sono para resolver esse problema. Tá? E realmente, hoje, o número de consultas que nós temos é muito grande. E não é só para a internação, é como eu cuido dos meus pais. Sim. O que eu faço? É como você está colocando. As pessoas que ainda mais tem que tomar um cuidado, né? Que essa pessoa, um dia ele vai ficar dependente. É verdade. Enquanto ele continua indo no mercado, enquanto ele está muito bem. Sim. Tá? Hoje a tecnologia, então, hoje nós estudamos novas tecnologias que permitem monitorar o idoso, tá? Prontuário eletrônico, a localização, pulseiras anti-quedas, é isso tudo que a gente queria fomentar a sociedade. Olha, enquanto você está bem, tudo bem, então você pega uma pulseira, você pega uma monitoração. Agora, depois, quando você ficar dependente, é verdade. Porque não é, assim, se você pegar lá, hoje nós estamos, por conta da Covid, com 48 idosos. Nosso número seria de 70 idosos. 70 idosos, cada idoso toma, em médias, 15 remédios. Imagina quantos remédios dá isso por mês, para você fazer o controle. E quem tem um idoso em casa sabe da dificuldade em controlar esse horário do remédio. Sem dúvida, esse remédio. Então, é um problema, não vamos até falar em problema, é uma questão que vai surgir para todo mundo e que tem que ter condições de controlar isso. Verdade. Essa, na verdade, é a nossa contribuição maior que a gente queria fazer para a sociedade que tanto nos ajuda, né? Que tanto nos ajudou. Bom, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse seus contatos aqui. Bom, o site da entidade. O site da entidade é como quem te falou, né? O nosso nome oficial é Assistência Social Dom José Gaspar. Né? É a entidade mantenedora do Jardim de Repouso São Francisco, em Nihongo e Ikoina Sono. Então a gente tem um site que tem todas as informações, né? www.ikoinasono.org.br. Perfeito. Então, volte sempre. Tá? Obrigado, Kendia. Obrigado pela oportunidade. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico homem que dedica a sua vida, né? Pelo bem, né, das pessoas idosas, né? Izumo Honda, nós vamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Em 24 de maio de 1958, por ocasião do 50º aniversário da imigração japonesa no Brasil, tendo recebido dos franciscanos uma doação de uma área de 10 alqueires, é inaugurado pela Assistência Social Dom José Gaspar o Jardim de Repouso São Francisco Ikoina Sono, no município de Guarulhos, em São Paulo, com a capacidade inicial para 27 pessoas. Teve como membros fundadores Shibata Miyakoshi, Margarida Watanabe, Keizo Ishihara e Masaru Takahashi, com o objetivo de prestar toda a assistência social, moral e material às pessoas necessitadas, especialmente às idosas, sem distinção de credo, raça ou nacionalidade. Dona Margarida Watanabe faleceu aos 95 anos e a sua vida de realizações é um legado a ser seguido. O Museu Ikoina Sono mantém a história da entidade com suas recordações, documentos e visitas desde a sua fundação. A Capela São Francisco, onde são realizadas as missas com todos os residentes, é a única edificação que os franciscanos solicitaram que nunca fosse demolida. Avistamos aqui a ala dos independentes, pavilhão Frei Bonifácio. Em seguida,
Estamos apreciando a ala dos dependentes Pavilhão Dona Margarida, onde permanecem todos os idosos mais fragilizados que necessitam de cuidados especiais. O ambiente interno é sereno e claro, totalmente climatizado, proporcionando segurança, conforto e bem-estar a todos os residentes, incluindo uma equipada sala de observação. Com a ajuda de centenas de voluntários, associados e empresas, a entidade tem cumprido fielmente a sua missão de proporcionar condições favoráveis aos idosos para que possam continuar a desenvolver-se até o fim da vida. Valorizados e encorajados para fazer florescer o melhor de si mesmos, ainda que limitados por incapacidades ou estado de confusão mental. Ao fundo da praça de exercícios Doutora Elizabeth Tai Kinashi e Doutora Maria Rumi Kinashi, encontra-se o pavilhão Shibata Miyakoshi, onde são realizados os grandes eventos e desenvolvidas as atividades do Centro de Convivência, espaço longevidade para a comunidade local rumo a uma nova visão de assistência ao idoso, o programa Envelhecimento Ativo. Aguardamos a sua visita.